Companhia Nacional de Abastecimento prevê produção de 212 milhões de toneladas de grãos. Medida provisória aumenta o valor de multas e punições para quem fechar rodovias. Olá, boa tarde. Amanhã acontece mais uma edição do Cineclube Buraco do Getúlio, desta vez sobre o tema Buracabella. Cabella, uma experiência audiovisual criada pela cineasta Yasmin Tainá, que busca refletir o lugar da mulher negra na sociedade contemporânea, os atuais padrões de beleza, sua expressão, autoimagem e identidade. O roteiro do filme foi baseado no conto de MC Cabella, que narra a história de uma menina negra, moradora da Baixada Fluminense, que passou por um processo de embranquecimento durante a sua vida. O curta-metragem será exibido no Cineclube Buraco do Getúlio, localizado na Praça dos Direitos Humanos, Via Light, em Nova Iguaçu, às 19h. Número de petróleo exportado pelo Brasil teve um crescimento de 52% entre os meses de janeiro e outubro deste ano. 52%. Esse foi o crescimento registrado entre janeiro e outubro deste ano. O desempenho se deve a uma elevação de 10% da produção brasileira de petróleo, além de encomendas de grandes mercados como China e Estados Unidos. O resultado amplia a entrada de recursos no país. Isso é uma tendência, isso aconteceu em 2014, acontece em 2015 e deve voltar a ocorrer em 2016. Houve um grande aumento na produção brasileira de petróleo. Em 2015, a produção cresce cerca de 10%, em 2014 também cresceu 11%, e isso deve continuar a ocorrer. Houve um grande investimento aí na produção do pré-sal, e isso é uma tendência aí atual e para os próximos anos. Isso é positivo, traz mais divisas para o Brasil e isso contribui para o setor externo como um todo, que é uma das contas que contribui positivamente aí para o PIB esse ano, que faz gerar emprego e renda no país. A produção de grãos 2015 e 2016 pode ficar acima da safra passada e chegar a mais de 212 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. A safra atual deve registrar aumento de 2,1% em relação à anterior. A produção deverá variar entre quase 209 e 213 milhões de toneladas, acima da safra passada. O resultado está dentro do esperado. A soja continua sendo o principal produto do agronegócio brasileiro e impulsionando os números da safra. O país deve produzir quase 103 milhões de toneladas do produto entre 2015 e 2016. O trigo deverá ter aumento na produção em cerca de 4,3% em relação à safra passada, com produção estimada em pouco mais de 6 milhões de toneladas. Os números apurados mostram que vai ter algum recorde e isso é super importante, porque isso vai se refletir em aumento de exportação e contribuir para a nossa balança comercial do ano que vem. Já o milho deve ter uma queda na safra 2015-2016. Parte da redução foi para o plantio da soja, cerca de 800 mil toneladas. A soja ela tem uma conexão com o mercado interno muito vigoroso por conta dos seus subprodutos e toda a cadeia de criação de pequenos animais do país. Naturalmente, estamos falando de aves e suínos que demandam muito produto de soja. Internacionalmente, é um produto de grande demanda. O Brasil segue nessa demanda, somando as condições de câmbio com a demanda internacional. E o consumo interno, que não há redução. Então, a soja cresce por conta da soma desses fatores. Foi publicada na última quarta-feira a medida provisória que aumenta o valor das multas e punições aos motoristas que obstruírem rodovias federais. A nova regra já está valendo. As novas regras que alteram o Código Nacional de Trânsito já estão valendo. A infração por interromper ou perturbar a circulação em rodovias continua sendo gravíssima. Uma das mudanças foi no valor da multa, que triplicou.
passou de R$ 1.915 para R$ 5.746. E para os motoristas flagrados pela segunda vez bloqueando rodovias, a multa será dobrada, ou seja, de R$ 11.492. Para os organizadores de movimentos que obstruam as estradas, o valor da multa será ainda maior, de R$ 19.154. E o dobro, quase R$ 40.000, em caso de reincidência. Além de fazer pesar mais no bolso do infrator, a nova medida proíbe aquele que receber a multa de contar com incentivos de crédito para a aquisição de veículos por 10 anos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, garantiu que a fiscalização será reforçada. Esta orientação para todos os nossos policiais rodoviários federais, que apliquem as multas nos termos da lei. A multa muda, mas o rigor da aplicação será o mesmo. A medida foi adotada depois que uma manifestação de caminhoneiros chegou a bloquear dezenas de rodovias pelo país na última segunda-feira, mas vem perdendo força. O movimento não foi reconhecido pelas entidades de classe e, segundo o Ministério da Justiça, é considerado ilegal por causar graves prejuízos à população. Após um compromisso no Rio de Janeiro nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff comentou o assunto. Interditar estradas, comprometer a economia popular, desabastecendo com alimentos ou combustíveis, isso tem componentes de crime já previstos. Nosso repórter Manuel Alves foi à rua Itapuã ver a situação dos moradores que reclamam de um buraco no meio da rua. Passar uma tarde em Itapuã, deve ser muito fácil passar uma tarde lá em Itapuã, né? Mas aqui na rua Itapuã, nessa rua é muito difícil passar tarde, noite, os carros, motos. Quem entrou em contato com a gente foi o seu Sebastião José Ferreira. Quanto tempo o senhor mora aqui, seu Sebastião? Há mais de 40 anos. E não só o senhor, como os demais moradores que estão aqui do lado dessa árvore, muito bonitinha, que daqui a pouco vai virar árvore de Natal. O que está acontecendo aqui? Acontecendo que está um buraco desse jeito que vocês estão vendo aí, num movimento do trânsito, um perigo desgramado, cair dentro de um buraco, pegar uma criança, não tem aonde passar, e tá um troço aí que a gente não sabe quem resolver, não sei se é a prefeitura, não sabe se é a Sabesp ou quem que vem ver. Então a gente está a entrega à mão de Deus, sabe quem resolveu o problema. Então, olha, bem em frente, quase ao número 47, aqui na número 47, o senhor já é morador antigo, e não só ele, como os demais moradores que estão aqui, ó, estão todo revoltado, todo mundo que mora aqui revoltado com essa situação. E eu peço, nós vamos entrar em contato aí com a prefeitura, com a Sabesp, para saber o que está acontecendo, o porquê desse problema, desse buraco, porque é revoltante, né, Sebastião? Como é, o morador não tem o que fazer, fica aí, todo mundo reclamando, porque a gente não pode fazer nada, fazer o quê? Eles que têm que tomar providência disso daí. É só receber. Tudo que a gente paga, tudo é caro. É água cara, é luz cara, imposto caro e ninguém faz nada na hora que precisa de ser feito. Senhor prefeito, aqui nós vamos entrar em contato com a prefeitura, com a Sabesp, para ver se tem alguma resposta. O que não pode é ficar nessa situação, esse problema desse buraco. Se você tem alguma reclamação, você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp 993758889. Você está vendo aqui na tela, é muito importante a sua participação, como o seu Sebastião, como as demais pessoas, todo o ABCDMR, pode entrar em contato, nós vamos mostrar o seu problema e cobrar as autoridades. Jornal ABC Repórter, o diário. Entenda como funciona a pausa para hidratação na maratona aquática. As estações são uma espécie de pit stop. A diferença é que o atleta continua nadando. A hidratação é que nem um pit stop de carro, mais ou menos de Fórmula 1 assim, só que você não para. Cada atleta coloca dentro da sua hidratação aquilo que ele combinou ou que ele já testou com o seu nutricionista. Geralmente esse alimento ou é líquido ou ele é pastoso. Ele é uma reposição hipercalórica, um tipo de energético. Aqui é água salgada, né? Então a gente sabe que precisa de um pouquinho mais de água do que de carboidrato. Vou dar o exemplo da Ana Marcela, vamos dizer assim, 70%, 80% é água. A gente vem no nado de crawl, a gente tira do suporte que a gente faz. E aí a gente vira de costas, com uma mão continua nadando de costas e com a outra bebendo. A gente tem uma vara de pescar que a gente faz
né, um improviso na ponta, a gente coloca um pote, o meu é rosa, então assim, eu consigo destacar em relação aos outros no momento da hidratação. E a segunda coisa é que a gente combina também o local que ele vai ficar, se ele vai ficar mais no começo ou mais no final do pontão, eu sempre prefiro mais no final. Foi colocado caiaques na prova, com rede, e passam logo após que o pelotão passa da hidratação, recolhendo a garrafinha para não ficar no mar, para não ficar uma coisa ecologicamente incorreta. Cabe ao atleta decidir se ele vai hidratar com a vara, com a garrafinha, ou se ele vai hidratar com o sacolé. Caso ele, durante a hidratação, seja atrapalhado ou não consiga se hidratar de maneira correta, ele pode pegar o sacolé que fica junto a ele no corpo, dentro do maiô. No caso aqui, que vão ser 4 voltas, ele vai poder se hidratar no máximo 3 vezes. Depende da estratégia dele e do técnico também. De repente, ele pode fazer as 2 últimas voltas sem se hidratar para tentar desgarrar do grupo. O mais difícil no mar é isso, são as ondulações que vai implicar um pouco, né? Mas a gente tem que tentar e tem que conseguir fazer bem feito isso aí. O supernadador paralímpico Clodoaldo Silva fala da sua expectativa para o Rio 2016. 2016 vai ser minha última Paralimpíada. A cada dia que passa é menos um dia que para começar os Jogos, e por tudo isso, pela questão de estar me aposentando em 2016, pela questão de saber da importância dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro e para o Brasil, é uma ansiedade muito grande, porque muito se fala num legado após os Jogos, de legados estruturais de grandes estádios, de grandes complexos esportivos. Mas eu acho que o grande legado, principalmente nos Jogos Paralímpicos, é o depois, que é a questão social, que é a questão cultural, a questão educacional. Então eu sei da minha importância, eu sei da importância dos atletas paralímpicos, e nós estamos treinando muito para poder chegar lá e fazer a maior e melhor campanha de todos os tempos. Mas eu estou aqui por um motivo muito especial, que é para convidar todos para estarem presentes nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, para vocês poderem ver essas medalhas aqui mais de perto. Então convido todos vocês, galera. Você sabe como serão as cerimônias dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016? Não sabe? Agora os responsáveis contam o que o público pode esperar para a abertura e para o encerramento desse grande evento. Acompanhe. Quer fazer a maior festa que já se viu aqui no país. Olha a pretensão. Quer dizer, são 3 bilhões e 500 milhões de pessoas que assistem isso ao vivo, então isso dá frio na barriga de qualquer um. A gente vai ter o melhor da música brasileira, não aquela que toca no rádio, mas a melhor mesmo. A gente foi fundo assim, para ver as coisas que fazem as pessoas ficarem muito animadas e felizes. Então, para não ficar com essa responsabilidade sozinha, a gente foi consultar um monte de pessoas que pensam o país, que a gente respeita, ou que escreveram coisas interessantes, ou que conhecem o Brasil profundo e tal. Então, o Hermano Viana, o Caetano Veloso, o Zé Miguel Wisnik, Gilberto Gil. A gente falou com um monte de pensadores e intelectuais e artistas, perguntando o que é o Brasil, o que a gente deve mostrar do Brasil, qual é o bom do Brasil. Ouvimos muito, depois de ouvir tudo, fizemos uma síntese, juntando um pouquinho o que eles falaram com o que a gente sentia, e chegamos no nosso... Esse é o recado, esses são os eixos da nossa cerimônia. Mas aqui em companhia desses dois caras é maravilhoso. Mas é o maior desafio da minha vida, com certeza. Então dá um certo friozinho, assim, se trabalhar 2 anos... Isso é uma coisa nova, que ninguém fez, estamos fazendo pela primeira vez, e vamos com fé. É o maior desafio da minha vida. E você vai ver a seguir uma entrevista com a presidente do Instituto Mãe Sem Nome, Márcia Noleto, falando sobre o show beneficente no Maison de France, no dia 18 de novembro. E ainda, Cavalheiro explica as categorias do hipismo disputadas nos Jogos Rio 2016. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, metropolitanorio@redngt.com.br, ou entrar em contato conosco através do telefone 021 3890 3259. O Jornal Metropolitano Rio vai para um rápido intervalo e volta já!